6 tapinhas no rosto de um ministro do TSE e tá decidido. Bolsonaro não pode usar as imagens dos gigantescos atos de 7 de setembro em sua campanha eleitoral. Mais 6 tapinhas e pronto. Nunca houve grandes manifestações no bicentenário da independência. Mais 6 tapinhas e ficará muito claro que nenhum outro candidato à presidência da República reúne tanta gente nas ruas quanto Lula. No último fim de semana, está sacramentado, o PT juntou em Taboão da Serra, na Grande São Paulo, 504.682 pessoas. O cálculo foi feito pela USP, não dá para rebater. Na Avenida Paulista, na resposta aos atos de 7 de setembro, que, como todos já sabem, não foram realizados, havia exatamente 1.223.704 bandeiras vermelhas. São 6 tapinhas carinhosos na face, coisa de parceiros. E Lula pode chamar Bolsonaro de genocida e fascista à vontade. Mais 6 tapinhas e todo mundo vai entender de uma vez que o agronegócio também é fascista. Nesse ritmo, para salvar o meio ambiente, o petista está autorizado a dizer que a ONU vai mandar no Brasil, que soberania nacional é uma bobagem. Para que serve o Congresso, deputados e senadores, se as Nações Unidas são tão boazinhas e sabem o que é melhor para o mundo todo, incluindo o nosso país? A ONU vai dar tapinhas no rosto do parlamento brasileiro que, obediente, ficará até satisfeito. Se for oferecida, então, além dos tapinhas, uma boa grana mensalmente? Os eleitores, indicam as infalíveis pesquisas, também estão aceitando numa boa os tapinhas no rosto. Assim são os desorientados e desmemoriados, os incapazes de olhar o mundo real. Lula pode falar abertamente em censura na mídia e na internet. Pode anunciar que o Brasil terá um novo regime. Mais tapinhas. Romper teto de gastos, o que não dá certo em nenhuma casa ou empresa. Taxar grandes fortunas, o que quase todos os países desenvolvidos já abandonaram. Acabar com a autonomia do Banco Central. Estatizar. Fórmulas que nunca deram certo podem ser apresentadas como a solução para todos os problemas. O Estado enorme dará tapas na nossa cara. 6 tapinhas na face e dá para mudar o que está escrito na bandeira brasileira. Eliminar da América do Sul 2 países. Dá para acusar Bolsonaro de sequestro, de ser um mandante de crimes brutais. Mesmo quando o assassino da ex-mulher e do filho de 2 anos, que se chamava Luiz Inácio, tem uma tatuagem bem grande de Lula no braço. Fica ligado aí. E 6 tapinhas na cara. Pode liberar bandido para ser candidato à presidência. Pode atropelar as leis, abrir inquéritos ilegais, pode prender, censurar, quebrar sigilo bancário, bloquear contas. Basta querer. Todos serão enquadrados e para o bem da nação, em defesa da democracia. Ordens são ordens, sempre que vem de alguém que está ao lado daquele que dá tapinhas no rosto de um ministro de um tribunal superior. E oferecer a outra face não é para qualquer um. Parece que a gente está sonhando quando vê esse tipo de desmentido, esse tipo de farsa em curso aqui. E só pode ser tratada mesmo como galhofa, como lembrou o Fiuza. É o seguinte, o Lula chefiou o maior esquema corrupto da história. Foi o Petrolão. Da história. Estou dizendo deste século, não, né? Desde o dia da criação. Nunca houve, não foi registrado nenhum escândalo desse tamanho. A Operação Lava Jato foi a maior e mais bem sucedida operação anticorrupção da história. Também foi além do que alcançou a Manipolitia, a Mãos Limpas da Itália. Aquela troca de mensagens, eu conheço bem juízes e promotores e tenho parentes que são. Aquela troca de mensagens entre os procuradores e juízes da Lava Jato, eu vi naquele material apenas um grupo de homens da lei dispostos a prender bandido. Era isso que se traduzia ali.
Eles conversam entre si em todas as comarcas do Brasil. O Brasil fingiu, muitos brasileiros, né, espertamente, fingiram que aquilo era novidade. Como um juiz vai conversar com o promotor? Como eles vão comemorar uma decisão de um juiz do Supremo? Claro, você quer prender o bandido. E era isso que eles estavam tentando, e até que foi preciso estancar a sangria, como disse o Homero Jucá. Eles se aproximaram demais do Poder Judiciário e do Poder Legislativo. E aí houve a reação. Como é que pode alegar inocência o Lula se nem o Fachin, que é o autor dessa chicana chique, né? Ela é enfeitada, né? Com um monte de badulaques para esconder o que? O que é uma chicana? Chicana é você dar um golpe na justiça, né? Você usa artigos aqui, usa buracos na lei e solta quem devia estar preso. Foi isso que aconteceu. Nem o Fachin diz que o Lula é inocente, porque não é, por tudo isso que disseram aqui os meus amigos. Como? Devolveram o dinheiro. Os 3 tesoureiros do PT foram presos, 3, sem choro. O Zé Dirceu diz agora que se o Lula não for eleito, ele vai para a cadeia. Ele já se qualificou de cadeieiro, né? Como um bom preso profissional que ele é. Já se acostumou com a cadeia, ele quer saber o horário da comida, se é de boa qualidade. Ele e tantos outros. Você pega a delação do Palocci, ele inventou aquilo. Inventaram os 111 fins de semana que o Lula passou no sítio de Atibaia. Inventaram os pedalinhos, as fotos da família do Lula. Inventaram a cozinha maravilhosa que a primeira-dama Marisa Letícia encomendou para empreiteiros. A Odebrecht estava brincando quando criou o departamento de propinas, onde estão lá os codinomes identificando todo mundo. O amigo do amigo, todos estão lá. Tudo foi conspiração, coisa da CIA. Então é o seguinte, o Lula é ficha suja. Ele não poderia ser candidato. Não só é candidato, porque esses casos o TSE não enxerga, não só é candidato, como agora quer ser celebrado como um caso de perseguido pela justiça. Ele devia rezar todo dia, né, pela sobrevivência dos que ele indicou para o Supremo Tribunal Federal, porque o Lula é apenas um delinquente solto por juízes que são lulistas. Ou foram indicados pelo Lula ou pela Dilma e são lulistas, pronto. Não tem muita coisa a falar porque o resto é conversa fiada. Uai, seu app de vídeos curtos.